Não temos condições. Não temos possibilidade e nós provamos que é possível. Olá, estamos de volta com o PTcast e hoje nós temos aqui um convidado muito especial e importante demais para as políticas nos dias muito atuais, os problemas climáticos. Já deve imaginar quem é? E a gente tem um quadro grande que trabalha essas questões no Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, mas esse, olha, é pai, professor e ambientalista. Paulo Horta, seja bem-vindo, meu querido, aqui no PTcast. Obrigado, Leila. Aceitou o convite. Coisa linda. Não só o convite do PTcast, mas o convite para um desafio que daqui a pouco nós vamos falar a respeito também. Eita, um monte de surpresa, eu tô nervosão aqui, tô nervosão. Tá nervosão nada, já tá descontraído, a gente já bateu um papinho. Coisa aí ele linda. queria contar algumas coisas antes, eu assim, para. Conta só no programa que eu quero ter a reação de quem está assistindo também. Porque a ideia do PTcast, Paulo, é justamente essa, criar registros aqui, não só da construção política, não só do ser político, mas também, principalmente também, da parte humana de cada político que tem por trás, né? Companheiro, Leila, a gente precisa desdemonizar a política e mostrar que quem está por detrás desse processo de transformação é um ser humano, são pais, mães, avós, tios, tias, enfim, são seres humanos que de fato acreditam, né? Acreditam que um sonho é possível. Geradores de esperança. É isso aí. Geradores de esperança. É isso Então, aí. Paulo, eu queria começar já te perguntando aqui, essa tua animação, não só pela política, mas pela tua causa justamente, do que tu acreditas e tu leva justamente para os teus alunos e para a sociedade. Que a sociedade, quando a gente vai assim, numa audiência pública, que te escuta quando tu pede a palavras e vai lá para poder dar a tua parte, né, do teu conhecimento, todo mundo para ouvir ali o professor Paulo Horta, daquela paixão que tem de falar das coisas que conhece, e tão importantes nos dias atuais. Antes de chegar nesse ponto de professor, de estar na política, o Paulo Horta, humano, lá atrás na sua vida de infância, como é que era o Paulo? Eita, senta, segura, a máquina do tempo vai entrar em ação agora. Bora! Bom, eu sou filho também de um outro Paulo Horta, Paulo né? Horta. Eu sou júnior. Então, meu pai era um estudante médico, minha mãe estava grávida. Isso era 1972. Eu estou aqui na flor dos meus quase 52 anos. E lá naquele dia fatídico, salvo engano, um agosto de 72, o DOPS, enfim, os milico entraram na faculdade de medicina lá em São Paulo e sequestraram meu pai, que era um ativista, não é? Um estudante de medicina, gente. Um cara que queria estudar, falar que uma outra sociedade era necessária, combater a ditadura, resgatar a democracia. Um jovem como tantas e tantos outros jovens hoje lutam por democracia e por paz. Minha mãe estava grávida já, algo em torno de 7 meses de mim. E meu pai sumiu por um tempo. Ele reapareceu, então, todo arrebentado, quando minha mãe também foi presa. Nossa. Levada para o porão da ditadura também. E lá, os dois torturados de tudo quanto é tipo que a gente pode imaginar. Então eu nasço desse ninho aí, esse ninho que tem, de fato, uma história que é triste, muito triste, que um ser humano faça barbaridades como essa com outro ser humano. Mas, por outro lado, feliz, porque desse processo de luta, meu pai depois foi para o Araguaia e lá eu cresci. Então eu digo que eu nasci na Mata Atlântica, em São Paulo. Meu pai foi para o Araguaia para trabalhar com o povo no sindicato de trabalhadores rurais lá, montar um hospital, fazer um processo de enfrentamento da ditadura, mas lá de dentro do interior, né, onde estava acontecendo, tinha acabado de ser dizimada aquilo que eram os revoltosos, os revolucionários de fato, né, os guerrilheiros brasileiros que estavam refugiados no Araguaia. Enfim, né, naquele ninho lá eu cresci e depois de mais tarde, enfim, vim para São Paulo, etc. E aí teve a criação do PT. Muitos tios meus também, a Cida foi refugiada em Cuba, irmã do meu pai, tio Celso, também no histórico quadro do PT, esteve preso por quase 10 anos. Família de luta, então. É uma família de luta. E aí eu aprendi que é muito importante quando a gente se apresenta para as pessoas,
que a gente traga esse legado com a gente, né? Porque é isso que eu acho que nos dá energia. Com Véio, certeza. eu criei um vínculo com a natureza graças ao meu pai. A gente ia pescar lá no meio do Araguaia, nos anos 70, 80. Natureza pulsando, né, velho? Imagina aquela coisa, os rios, peixarada, enfim, floresta, tudo funcionandinho. Não Tudo tinha, conectado com os nossos sentidos, né? tudo, cara. No máximo que a gente tinha lá é um calçãozinho velho, camiseta não precisava, Nossa então Senhora, pezinho no vivi. chão, aquela textura. Ô, bicho de pé, peguei um monte. Eu também. Piolho, então, eu nem lembro quantas vezes. Então é uma coisa, sei lá, acho que eu nunca contei isso para ninguém, mas uma das coisas que eu tenho um carinho muito grande é meu pai catando piolho em mim, passando pente fino. Cara, que coisa interessante, cabeça no colo. Cabeça no colo, com um lençolzinho branco ali, e o piolho ia caindo ali e tal. O pai trabalhava Escutava muito. aquele estalinho. E eu faço isso com os meus filhos até hoje. É de brincadeira hoje, né? É fake. É fake. Mas é o... Ó, sai o barulhinho, ó. Olha isso. Vocês estão lembrados de como é que mata um piolho? Assim. Daí você me faz o Quem cafunézinho. é da década de 70, 80 até 90 ali era constante. Hoje ainda tem bastante. A minha companheira é professora de educação infantil e dentro da creche sempre tem aquela troca, né? Se socializam, né, os piolhos e acaba de vez em quando que até para casa ela acaba levando também. E é incrível, né? Como são lembranças, está colocando aqui agora lembranças de afeto de situações que são específicas de uma época. Você está colocando isso num ponto de vista de que tu viveu muito próximo da natureza, envolvido com a natureza, com essa relação com teu pai, e aí tu vai discorrendo do assunto, chegando na parte do que teu pai já te contava que tinha acontecido somente com ele, enquanto tu não tinha nascido ainda, mas na barriga da tua mãe, e essa questão política foi te tomando conta assim. Em que idade tu lembra? Bom, logo na primeira Porque tu já vivia eleição, com eles falando de política constantemente, levando para cima e para baixo. A primeira pratos, eleição, né? o bicho pegou, né? Criou-se o PT nacionalmente. E eu lembro a gente colando lambe-lambe nos postes, fazendo no mimeógrafo, né? Imprimindo aqueles quadrinhos com todos os candidatos. Era todo mundo azul, né? Porque não tinha essas coisas coloridas de hoje. E a gente levava isso, distribuía. Todos os candidatos a vereador iam numa folhinha e o prefeito do outro lado. Era o mesmo papelzinho para todo mundo. Então, vota em quem você quiser, vota na chapa, vota no 13, mas tem que votar no 13. E essa luta lá no interior de Goiás se estabeleceu, continuou. Hoje meu pai é vice-prefeito pelo PT lá em Goiás. Está com quantos anos ele? Eita, 70 lá vai uns Olha só, cara, lutando até agora ainda. Hein? Ele não... daí eu acho que tenho que ter vergonha na cara, né, cara? Se meu pai não cansou até hoje, quem sou eu para cansar? Eu costumo dizer a mesma coisa, que às vezes a gente se acomoda numa situação de que a gente tem tanta coisa hoje, muito mais fácil, mais cômodo nos dias de hoje, embora a luta ainda seja árdua e difícil, mas o que a gente tem hoje, um pouco do que a gente tem hoje, né, os direitos que a gente tem hoje, muito graças a pessoas que foram desaparecidas, torturadas, deram seu sangue, seu suor, sua vida. E para que a gente pudesse nos reunir, para que a gente pudesse ter partido político, para que a gente pudesse ter a urna para votar, escolher os números ali que a gente acha mais convincente para poder dar o seu melhor para a nossa sociedade. E velho, Lela, eu preciso te dizer que até 2013, 14, eu era um professor engajado, sempre fui muito engajado, nunca passei pano para essas questões ambientais, especialmente na cidade, no Brasil e no mundo, né? Interagi muito com esse mundo científico que é planetário. Mas foi no impeachment da Dilma, todas aquelas injustiças, mas no voto do inominável Bolsonaro, aquele ser energúmeno, enfim, não é nem bom a gente falar dele, né? Mas foi naquele voto, quando ele dedica o voto ao Ustra, torturador, cara, virou uma chave na minha cabeça. Nossa, foi terrível aquilo. Cara, a gente não pode ficar Aquele fora dia desse deu uma ânsia processo. de vômito tão forte que... Aquele dia eu chorei, passei Choramos mal, todos. fiquei muito... Claro, por todas as injustiças que a nossa presidenta sofreu e sofre até hoje, mas também por conta da inação do Congresso brasileiro, da inação da justiça brasileira em relação a um criminoso que vai ali em público, no púlpito,
sabe? E invoca o nome de um torturador. Ali a gente começa a entender que o que viria pela frente, não só o processo de impeachment, mas o que viria pela frente seria algo realmente que... Quando todas as instituições se calaram naquele momento... Elas assinaram embaixo, nós pode não fazer. podemos mais nos E calar. por pouco, Agora muito chega. pouco, que nós perdemos aí, a democracia balançou, né? Mas ainda bem que nós temos a nossa Constituição aqui ainda Gostei de pé. de ver a Bíblia. Ela está aqui junto porque muito do que está aqui faz parte justamente, a gente tem que ter honra de construção coletiva, mas muito da construção de um dos maiores partidos da América Latina, que nos orgulha, que é o Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. E a tua vida para o Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, quando é que se deu para... Cara, então era muito natural, eu nunca tive uma opção partidária, eu sempre me senti parte do partido, porque eu nasci dentro dele, né? Uhum. Eu lembro das primeiras discussões para a candidatura de um prefeito, a gente estava na mesa, porque a gente era menino, estava ali brincando, escutando, construindo isso de alguma forma junto, porque a gente fazia literalmente parte, era uma grande mobilização, era um processo e era massa pra caramba, todo mundo fazia, porque era divertido. Sim. A gente fazia arte, era proibido, né? Colar o lambe-lambe era... Qual é o lambe-lambe lá, qual era? Porque tem várias dicas da cola, né? Como é que fazia cola? Porque não tinha cola antigamente. Era farinha... Anotem aí, nós vamos botar depois. Farinha, vinagre? Farinha, um pouquinho de vinagre, água, esquentava e levava aquela coisa quente pelas ruas na madrugada. Pensa no menino. Fazer arte, coisa mais boa, de madrugada, escondido dos outros. Todo mundo ia lá. E no dia amanhecia com a cidade toda. E aí o pessoal fazia pensar, fazia refletir. Chamavam para atos, né, com essa informação, porque não tinha rede social para informar. Não tinha nada disso. As rádios eram comandadas pela elite. Como é que tu vai convocar? A convocação dos trabalhadores para as grandes greves, que às vezes hoje as pessoas ficam falando greve, cambada de vagabundo e tal. Pô, mas a maioria dos direitos que os trabalhadores têm hoje é férias. Ninguém, porque um patrão parou para dizer, cara, eu acho que eu vou dar um 13º para eles. Dou 12 salários, vou dar mais um salário por ano para eles. Aí eu vou dar mais férias para eles. Não! Isso teve um movimento de muita luta. Se não tem luta, de muito diálogo, direito, de muita pressão popular. Se não tivesse isso, se não tivesse os movimentos de greves constitucionais que pudessem realmente fazer essa luta, e essa convocação que era feita dessa forma, com esse ingrediente. E muito boca a boca, né? Casa a casa, conversando com as pessoas, senta, toma um cafezinho, troca um dedinho de prosa. Isso foi em Goiás, né? Dedinho de prosa. Então, conversava muito e, de fato... Isso estabelece uma relação que depois, como estudante de biologia, a gente vê da importância do toque, né, do olhar, do estar perto. Porque a gente é muito mais do que, infelizmente, a internet consegue transmitir. A gente é, de fato, coração, a gente é muito sentimento. Quando a gente está perto do Lela, a gente sente que o cara, ele vibra. Isso. Ele não é casca, ele tem recheio. Então, e é isso que o ser humano é. A gente tem recheio, e é um recheio que a gente sente, e muitas vezes a gente não consegue tocar, inclusive, tem uma energia, um negócio doido. Né? Abstrato. É abstrato. É abstrato, mas só quem sente, né? Só quem tem essa sensibilidade para sentir isso que é bacana. E essa química é o que rola quando a gente conversa com as pessoas. Eu acho que isso é o que fez do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, no seu nascimento, ser esse grande sucesso nacional, porque sim, é um grande sucesso nacional. É por isso que estamos botando muita porrada, né? É por isso que todo mundo bate, demoniza. Mas é o maior partido da América Latina. É o maior partido, é o que mais ganhou a presidência da República. E que mais implantou, não só ganhar, não só ocupar espaço de poder, mas o que mais implantou programas que conseguiu diminuir as distâncias sociais, que conseguiu botar as pessoas que mais precisam na agenda econômica. Avançamos demais. A preocupação que a gente tem com a paz mundial, a preocupação que a gente tem com os direitos das pessoas minimamente terem um lar. Os programas sociais que minimamente façam com que o pobre,
a periferia, o jovem negro possam acessar as universidades com cotas. Cara, tudo dentro dos programas do governo federal, do governo PT. E a gente fica feliz por isso, a gente se sente orgulhoso e fala... Muito do que está na Constituição é trabalho de muitos petistas. Sim, né? Ou seja, a construção dela foi feita aqui por muitos petistas. A gente já teve sentado aqui nessa cadeira algumas pessoas que trabalharam na construção e eu fico assim, ó, essa cadeira aí, tu tá, é uma cadeira... com energia incrível, então. E é legal que eu vejo de ti uma coisa muito interessante da política, quando a gente te ouve, quando tu fala apaixonadamente, quando tu se expressa. E eu imagino que assim também na tua sala de aula, que eu já falei com alguns alunos que dizem que é a forma poética que tu leva a condução das tuas palavras. E isso vem de alguém, do teu pai, da tua família, ou tu foi construindo isso, é uma coisa de ti mesmo? Não, acho que vem também, né? Minha mãe é muito cuidadosa com as palavras, é professora também. Uhum. Minha mãe é professora de enfermagem, fez biologia também, então, e se aposentou como professora da faculdade de enfermagem. Então, de fato, eu acho que veio um pouco dela e da história, né? Eu escutava música clássica quando era criança. Tive acesso a muita literatura. Não, meu pai não tinha essa história, não. Chegava 8 horas da noite, hora de ler. Tem que ler, vai ler. A televisão lá em casa era o demônio, né? Não podia entrar. Então demorou muito para entrar a primeira televisão. Mas a gente tinha uma biblioteca muito legal. Então a gente leu muito, né? Todos demais, os clássicos. Né? E foi ali que a gente foi se despertando, não só para a cultura, para tudo aquilo que a cultura representa, mas também para a ciência. Foi ali que eu conheci Júlio Verne, nessas leituras notúrnicas, né? Ali com meu pai, no começo, ele lia com a gente. 8 horas da noite, ele fazia o sacrifício dele para estar com a gente e para ler. E eu acho esse enfim, um negócio que a gente precisa transformar o Brasil. Aí tu falou né? em ciência. Da leitura, da ciência para todo mundo. E a gente teve um momento agora muito difícil da história do nosso país, que eu tenho certeza vai ser contado nos livros de história e vai envergonhar muita gente que ainda defende esse tipo de atitude, né, de anti-ciência, anti-vacina. Te perguntar que se tu é vacinadinho, nós temos aqui o nosso Zé Gotinha, o Zé Gotinha aqui, ó. Que eu pergunto para todo mundo, até porque em 2024 a gente tem que fazer campanha de vacinação, porque existe uma campanha contrária à vacinação, é um negócio triste de ver, mas que bom que a gente tem um governo que a gente conseguiu colocar de volta e que trouxe aqui, que estava dentro do armário, escondido lá, amarrado, ele estava tudo amarradinho assim, estava com mordaça, e ele voltou, o nosso Gotinha voltou com toda a garra, para que a gente possa tentar de novo erradicar doenças que a gente já tinha erradicado, doenças que estão voltando, e tudo isso por conta de uma construção política de ódio, uma construção política de desinformação, de fake news, baseada realmente no ódio, assim, uma coisa surreal que a gente não podia imaginar que pudesse acontecer, mas que acontece e aconteceu na história, até no nazifascismo. Então a gente tem que entender que essa negação, ela por trás tem um pano de fundo que interessa a alguns poderosos. E a ciência ela é tão importante nessa hora, porque ela vai lá, ela consegue, de uma certa forma, desmentir com evidências, mostrar a verdade. E tu sendo hoje um cientista, né, um biólogo e oceanógrafo, nos dias atuais, que muitas vezes dos políticos não querem nem que chegue perto, porque vai acabar dizendo a verdade, porque às vezes é mais fácil fazer uma obra numa cidade populista para poder ganhar votos e não ouvir um biólogo, não ouvir um oceanógrafo, um geógrafo. Uma opinião técnica. Uma opinião técnica que é básica. E a gente viu agora o Rio Grande do Sul passar tudo o que está passando com tantos relatórios, tantas informações, tantos gênios da ciência que tinham avisado que iria acontecer. Avisaram que iria acontecer. E avisaram para outros estados. Para o nosso aqui tem várias situações que precisam ser alertadas. E como é que tu vê isso hoje como o maior desafio de transpor através da política, que está sendo negada também? Existe uma forma de fazer política pela negação da política, o não político, eu não sou político, eu não sei o quê, o Estado mínimo, é tudo assim, é tudo dessa forma para destruir o político e tudo da mesma forma dos mesmos grupos que querem destruir a ciência. Olha o desafio que a gente tem. Gigantesco. Mas a ciência está aí para nos ajudar a vencer essa barreira. E o que é bacana é que a ciência ela tem lastro, né? Ela tem um lastro
E o Rio Grande do Sul é um exemplo extraordinário desse lastro, né? Político e de ciência. As duas coisas, né? Ou seja, está tudo ali. O Estado está lá. A ciência política e ciências da natureza, ciências ambientais, mostrando que o neoliberalismo populista, em um cenário de mudanças climáticas e retrocessos ambientais, matou gente, muita gente. Produziu prejuízos bilionários, né? Que a gente ainda nem dimensionou. É a longo prazo ainda. Mas é importante que o catarinense saiba, o florianopolitano saiba, que nos últimos 30 anos, Santa Catarina já pagou, já gastou com os nossos desastres e catástrofes mais de 30 bilhões de reais. Nossa. Por falta de planejamento, ou o que é pior e mais perverso, por um planejamento maquiavélico. Porque é na catástrofe, é quando o povo está sofrendo que tem urgência. Aí você pega e faz o quê? Não precisa de licitação. Contrata do jeito que der. Contrato emergencial. Chama quem tu quiser, paga quanto puder. Sobrepreço. Isso. Nesse processo, a gente fica de mãos atadas do ponto de vista do Tribunal de Contas da União, por exemplo. Fiscalização. Então, o negacionismo é um crime de improbidade administrativa. É um negócio seríssimo que o TCU tem que olhar para isso. Porque, por exemplo, Santa Catarina, Florianópolis, 150 mil pessoas, segundo o relatório do Banco Interamericano de Desenvolvimento. Esse é um documento que está no município, está disponível para todo cidadão. Esse relatório fala que 150 mil pessoas vivem sob risco de enchente, de deslizamento, enfim, vivem sob risco climático ambiental. E até hoje se fez muito pouco, quase nada para essa parcela, que é nada desprevisível. Mesmo que fosse uma pessoa, ela teria todo o direito de ter segurança, ter sua família, de fato, em ambiente saudável. Mas não, a gente vê, por administrações seguidas por outras administrações, um negligenciamento total, né? Ou seja, está todo mundo esquecido, sem saneamento básico. De vez em quando tem água, de vez em quando não tem. De vez em quando não tem nunca, né? Não tem transporte, não tem nada, cara. A gente vive, de fato, numa cidade de TikTok, cara, porque a realidade é de muito sofrimento para toda essa gente. Eu costumo dizer que a cidade real ela é bem diferente do que aparece na propaganda da prefeitura. Os drones do prefeito normalmente não chegam a pegar de verdade a realidade. Ele está muito distante, ele fica fazendo as imagens que são editadas no ar-condicionado, no computador. E não é essa a realidade das pessoas que pegam ônibus 5 horas da manhã, 6 horas da manhã lotado. Não é a realidade de quem está na ponta do morro, que não chega água, que tem que negociar ali na região do Monte Cristo, em pelo menos 9 comunidades da região do Monte Cristo, ficar negociando 2 horas por dia de água, para poder botar na caixa d'água de alguns minutos, um pouquinho na caixa do outro, mais alguns minutos. A gente está falando de falta d'água, onde nós estamos perto do cinturão verde da nossa cidade, do abastecimento de água. Mas isso não acontece por quê? Em bairros como Beira-Mar Norte, Jurerê Internacional, a gente não vê falar. Infelizmente, ninguém chama a imprensa lá para falar que falta água. A gente vê comunidades periféricas que estão sendo, de uma certa forma, atacadas diariamente com uma pressão psicológica muito grande. Porque imagina essas pessoas dentro dessas comunidades levantarem todo dia para poder vencer o seu dia, sobreviver em Florianópolis. Então a gente está criando uma cidade cada vez com uma distância social maior, a gente está criando uma cidade onde a gente tem ainda um bem-estar social que ainda é convidativa para outras pessoas que vêm de outros lugares do nosso país, mas que nós estamos perdendo sim, na linha do tempo do que nós tínhamos lá atrás, do que nós temos hoje, e o que nós estamos para perder ali para frente, a gente tem um desafio muito grande, Paulo. E aí, para concluir toda essa nossa conversa, eu queria ver justamente desse desafio agora também de ser pré-candidato a vereador na capital catarinense. Nosso Paulo Horta, que tem toda essa história junto da sua família, que leva o nome do teu pai, com essa carga política verdadeira, né? Que a gente tem aqui em Florianópolis esses desafios, mas também temos uns quadros, né? Eu fico muito feliz, me sinto muito honrado também nesse momento de estar emprestando meu nome para o partido, fui escolhido pelo partido para que a gente possa levar aí o legado do governo Lula, governo federal, das construções do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, para que a gente possa conectar o que nós temos do programa do governo federal para com Florianópolis.
fazer em Florianópolis, na grande Florianópolis, na região metropolitana, mas precisamos de um grande time. Essa Câmara de Vereadores precisa ter altivez, precisa ter qualidade, precisa ter esses quadros por trás para que dê a segurança, não só que a segurança que eu tenho de ter esses companheiros que têm sentado nessa cadeira, Paulo, mas de ter esses companheiros aonde merecem estar, para discutir de verdade a cidade, para a gente deixar um legado, porque nós vamos passar por aqui. Daqui a pouco nós vamos chegar lá na frente, velhinho, e vamos olhar o que a gente pôde fazer pelas futuras gerações. E essa é a nossa missão nessa eleição. E eu fico para te perguntar aqui agora, qual a mensagem que tu quer deixar em 2024 para Florianópolis do futuro? Leila, eu lá do conforto, né, de ser um professor final de carreira já, eu cheguei no topo da carreira como professor, sou pesquisador do CNPq, então, de fato, eu acho que eu posso dizer que do ponto de vista acadêmico, eu cheguei aonde eu podia ter chegado, né? E graças a uma instituição pública extraordinária que é a nossa Universidade Federal de Santa Catarina. Mas a gente vive, de fato, um momento de emergência climática. Se a gente continuar sem políticas públicas devidas, necessárias, urgentes, vai ser muito sofrimento para muita gente. E sabendo disso tudo, eu não podia continuar lá sentado, escrevendo trabalhos científicos em inglês, que é o que a gente faz. Atendendo, por mais necessário, importante que seja, contribuir para a formação dos nossos estudantes na graduação e na pós-graduação, eu acredito ser prioritário agora a produção de políticas públicas. E nos últimos anos, a gente tem ajudado, desde lá do nosso queridíssimo Lino Pérez, né, a construção de políticas públicas. Tivemos junto com o Lino, junto com Carla, contribuindo para a construção de políticas públicas. Do lado da universidade, né, participamos, por exemplo, de toda a discussão do plano diretor. E isso foi deixando claro para nós que, poxa, não podemos deixar a cidade na mão desses vereadores que são, infelizmente, de quinta categoria. A grande maioria da Câmara não está interessado na cidade, em ajudar a cidade, está interessado em encher os próprios bolsos de dinheiro. Então, assim, dei um basta. E, claro, vamos enfrentar essa tarefa juntos para te ajudar, para ajudar a cidade a ter um futuro justo, digno, saudável. Claro, para nós, para a nossa espécie, né? Mas para todas as formas de vida, porque a gente sabe que a gente depende da natureza aqui também. Pesca, maricultura, o turismo, depende dessa cidade maravilhosa, cheia de verde, cheia de praia, água cristalina. Isso é o que a gente merece. Que Florianópolis possa ser um exemplo para o mundo, né? Ela pode ser. Do ponto de vista político, do ponto de vista humano, né? Que a gente Mas ela pode ser tudo isso. Durante a carreira, visitei muitos países do mundo, temos muitos e bons contatos, ideias de políticas públicas, desde as Nações Unidas até cidades como Paris, a gente já dialogou. Em ambiente acadêmico, por que não trazer isso para a Câmara de Vereadores, cara? É isso. Sabe, para produzir elementos para o nosso prefeito, de fato, poder transformar a vida da cidade em algo que seja, sabe, uma maravilha, um sonho, de fato. Para todos e todas, né? Cara, a gente tem que se permitir sentir a utopia. Tem uma música que nós cantávamos quando meu pai foi preso mais de uma vez, né? Depois, nas lutas, uma vez a gente ocupou a prefeitura. Eu lembro meu pai ser arrastado da prefeitura, pelos policiais, pelos pés, com a mesa do prefeito na mão, assim, tal, confusão total. E a gente cantando lá na praça, uma música de Milton Nascimento, que os versos são assim: eu quero a utopia, quero tudo e mais, quero a felicidade nos olhos de um pai, eu quero a alegria, muita gente feliz, eu quero que a justiça reine em meu país. Eu quero a liberdade, quero o vinho e o pão. A gente quer festa também, né? Eu quero muita coisa, gente. A gente quer tudo isso. E essa estrela simbolizou isso na minha vida. A gente viu isso acontecer nas muitas e muitas lutas. E a gente pode fazer isso de novo em Florianópolis, juntos e juntas, sabe, num grande processo de mobilização, para convencer as pessoas que esse futuro justo, saudável, para todo mundo, é possível, e é mais do que possível, é nosso direito. Nosso direito. Vamos viver isso, cara. Cara, que legal te ouvir, isso, cara. Que legal te ouvir essa tua animação, esse teu entusiasmo. Sucesso, cara. Eu tenho certeza que nós vamos conseguir cumprir essa tarefa em Florianópolis, nós vamos conseguir animar, vamos conseguir levar a mensagem
que Florianópolis precisa deixar um legado principal, que é uma reflexão muito justa de que a gente possa ter uma sociedade e que os trabalhadores e trabalhadoras possam ser reconhecidos de verdade e que a nossa cidade possa ter aqui para as futuras gerações a garantia mínima de ter uma vida com bem-estar social. Vamos Querido, fazer isso. Te agradeço por ter vindo ao programa, te agradeço, o tempo passa correndo aqui. É rapidão. Excelente o bate-papo, tenho certeza que quem está em casa aqui se emocionou também, e além de ter aprendido um pouco com o nosso professor Paulo Horta. E eu quero também agradecer a todos que estão acompanhando até agora, convidar vocês aí para seguir o canal, para que nas próximas entrevistas vocês possam ficar ligados aqui com nossos próximos convidados. E até a próxima então. Valeu. Valeu, pessoal. Valeu. Nós temos condições. Nós temos possibilidade e nós provamos que é possível.